Fala pessoal, estamos aqui com o Juliano Dutra, um dos membros fundadores do iFood, posso colocar assim? Além de fundar também a empresa Gringo, hoje eu como CEO e fundador da Pump, a gente vai ter uma conversa, um bate-papo sem muito script, sem muitas perguntas marcadas, mas realmente conseguir entender um pouco da trajetória dele, da vida dele e de dicas que a gente pode usar para a nossa vida com quem já aprendeu muito, já estruturou 2 startups de bilhões e que a gente pode, com certeza, absorver muito disso. Vamos com a gente. Fala, seus malucos. É um prazer estar aqui, Luan. A gente se conheceu há pouco tempo, já bateu o santo, vamos ver aí. E eu gosto nesse modelo aí, vamos no freestyle. Você gosta de freestyle? Gosto. A vida é curta demais para a gente ficar preso em scripts. Então, vamos o mais leve possível. Primeiro eu queria entender um contexto geral de quem é o Juliano. Vou começar com essa pergunta meio filosófica assim, mas que você poderia não só descrever quem é, mas quem era você quando criança, o que você pensa. Quero conseguir construir a sua história aqui. Construir não. Quero conseguir entender o que construiu o Juliano que é hoje. Maravilha. Começando pelo começo, eu sou filho amado de Deus. Essa parte espiritual para mim é muito importante. E sou marido, esposa da Milena, tenho 2 filhas, Eduardo e Rafaela. E para mim, esse lado da espiritualidade de família, elas são bem mais importantes que negócio. Para mim, negócio é o jogo que a gente joga aqui enquanto está vivo, serve para se divertir. Eu vejo muita gente levando negócios muito a sério e perdendo a grande oportunidade que é viver a jornada. Então, quem trabalhou comigo sabe que eu sou bem divertido e mesmo nas maiores desgraças, eu estava lá animado para encarar o desafio, vamos em frente, vamos resolver esse BO. Falando um pouco de mim, assim, tem uma característica que tem a ver com isso, assim, eu sempre curti desafio, cara, sempre. Então, muita gente da área de tecnologia vem de jogos, muita gente. Sim. Tanto que quando eu recruto um desenvolvedor, alguém de produto, tecnologia, eu pergunto que jogo você joga. Eu não pergunto se joga, o que você joga. Muito bom. Pode até ser que o cara seja um jogador aposentado. Mas ele já jogou. Mas já jogou. E eu comecei muito nessa linha. Então, tudo quanto é coisa, computador, videogame. E esses jogos, eles têm muito a ver com gostar de desafio. Então eu encaro muito o mundo dos negócios dessa forma. Tanto que tem gente que me pergunta por que eu não vou criar outra startup agora. É porque eu já zerei esse jogo. E eu tô querendo jogar outros jogos. Eu tô jogando o jogo do conteúdo, da influência, outro jogo. Eu tenho que aprender, são novas regras, novos conceitos, é tudo diferente. E isso é muito mais estimulante para mim do que fazer algo que eu já sei. Então é isso, tem 3 valores que eu mapeei em mim que são muito fortes. Assim, primeiro que eu sou, o maior de todos é a liberdade. E por conta desse valor eu tenho envolvimento político forte. Porque a gente vive um país que a liberdade muitas vezes ela está em risco ali, né? Segundo lugar, a questão da honestidade, respeito em terceiro lugar, e além disso, uma coisa intrínseca a mim é o desafio. E a 5ª característica é a de servir. Eu adoro ajudar os outros, é uma característica intrínseca minha, por isso que agora eu entrei no mundo da mentoria, de ajudar, mas desde sempre eu pego os caras pela mão e ajudo. Desde que eu estava no começo da incubadora, da minha startup dentro da incubadora, eu não tinha nada, pelo contrário, estava quebrado. Chegava um membro novo na incubadora, eu parava tudo para ir ajudar o cara. Então, são essas características que me definem. Legal, muito bom. E esse Juliano que você descreveu agora, qual a faísca que fez você se tornar isso quando adolescente? Você sempre foi esse cara? Mudou no meio do caminho? Sempre gostou de desafio? Ou isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo? Conta um pouco mais sobre isso. O que você enxerga daquilo lá que começa desde que você era moleque? Eu vou te dar um exemplo. Eu sempre fui apaixonado por negócio, por business no geral. Pra mim, eu amo isso. Então eu sou aquele louco que brilha o olho, igual você falou, no meio do caos, das coisas acontecendo, eu gosto. Desde que eu tinha 10 anos de idade, eu virava pro meu pai. Meu pai é um empresário, ele tem uma empresa têxtil, uma empresa têxtil de pequeno porte, e eu via algumas vezes ele saindo para trabalhar e tal, e eu sempre virei e falei assim, eu amo isso daqui, eu vou ser empresário. Então com 10 anos de idade eu já falava algo parecido. E a vida foi desenrolando e muitas outras coisas foram acontecendo, mas o assunto aqui não é a minha vida, é a sua. E eu queria entender se você identifica algo parecido com isso, com a sua infância e adolescência.
Tem uma coisa interessante, porque assim, você tem um pai empreendedor, então é mais fácil você mapear de onde veio, né? Não, meus pais sempre trabalharam para os outros. Meu pai em refinaria e a minha mãe como professora. Então, eu não tinha a referência de empreendedor nem dos meus pais, nem perto. E eu me perguntava assim, mas como que eu fui parar nisso? Eu lembrei uma coisa que parece bobeira, mas desencadeou isso em mim. Meu pai contava histórias de empreendedores. Ah, é? Meu pai ele contou várias vezes a história do Walt Disney, Antônio Hermílio de Moraes, Matarazzo, Barão de Mauá. Então ele contava história de empreendedores. Aqui assim, para mim, o quão importante é o que o pai conta para o filho. Semente. Porque e aquele cara que trabalha para o outro, mas tem uma visão negativa do empreendedor, do empresário vilão, o cara é o malvadão. Cara, ele basicamente está enterrando as possibilidades do filho ser um empreendedor. Porque o filho vai crescer com aquilo, de que o empreendedor é o vilão. Eu não quero ser vilão. Então, o legal é que meu pai, embora ele não tenha características empreendedoras, nunca foi empreendedor, ele plantou uma sementinha usando histórias. Então a gente pode dizer que seu pai não só admirava grandes empreendedores da história que ele contava, das histórias que ele contava, como ele já enxergava em você que você poderia ter uma visão de talvez se tornar um empreendedor que você é hoje, que com certeza ele não imaginava a proporção, mas não tenho dúvida de que você tem essa semente que cresceu dentro de você ao longo dos anos. Você plantou uma curiosidade em mim aqui. Eu nunca perguntei para ele se foi intencional. Se ele plantou isso para formar um empreendedor ou se foi pela admiração. Eu nunca perguntei isso. Assim, eu acho que vale a pena a pergunta, mas eu acho muito difícil algo tão específico não ser intencional, porque é a primeira vez que eu ouço a história de alguém contando histórias de outros empreendedores que não fosse já um empreendedor. Eu nunca ouvi. Faz sentido. É meio ilógico isso, é meio contraintuitivo o que aconteceu. Porque, em geral, um empreendedor conta história de empreendedores, um não empreendedor conta história de não empreendedores. Sim. Mas isso foi atípico. E teve uma coisa, você falou de 10 anos, me lembra assim, o meu começo foi bem cedo. De novo, meu pai, eu não sei o quão intencional foi ou não, mas eu fiquei bom em arrumar computador. Tá. Porque isso era mais ou menos 1990. Você imagina, ninguém manjava nada de computador, não tinha centro de assistência técnica, não tinha, porque o seu computador quebrou, lascou. Ninguém sabia mexer. E daí eu comecei a arrumar meu próprio computador, fazer upgrade nele, trocar memória. Eu abri o meu computador para trocar memória, trocar placa de vídeo, fazer tudo que precisasse lá, limpar. E eu acabei ficando bom nisso. E daí os meus amigos do meu pai tinham os BO deles lá. Com quantos anos? Com 10 anos. E daí o meu pai me deixava na casa dos amigos dele, para eu arrumar, e eu ganhava. E eu juntei $2.000 entre os meus 10 anos e os meus 14. Por que você conta em dólar? Porque a moeda brasileira não valia nada. Ah, tá. Você Era já uma tá época convertendo para trazer... É que assim, eu passei por cruzeiro real, cruzado novo, umas moedas que perdia valor muito rápido. E eu não tinha idade para ter conta no banco. Então o único jeito de eu ter dinheiro sem perder valor era com dólar. Ah, você tá de brincadeira que você tinha essa noção com 10 anos. Não, era meio natural no mundo da tecnologia. Todo mundo assim, ó, se você falar assim, quanto custa uma placa de vídeo? Ninguém falava custa $100. Quanto um computador novo? Era completamente dolarizado. Os equipamentos eu não lembro de onde eles vinham, acho que eles vinham do Paraguai naquela época. Mas você literalmente tinha o dólar em espécie? E o que eu fiz com esses dólares, né? Assim, tem gente que tem essa curiosidade. Eu comprava coisas de nerd. Comprei videogame, comprei um notebook. Eu fui um dos primeiros a ter notebook. Eu comprei usado, mas de fato, assim, ninguém tinha. Eu fui um dos primeiros a ter. Eu comprei uma TV portátil. Então eu comprava qualquer coisa meio eletrônica, eletroeletrônica, que fosse novidade e tal. Eu investi muito nisso. Que ano que era isso? 95, mais ou menos. E tinha TV portátil? Tinha. Aí... Eu fui um dos primeiros a ter também. Eram coisas atípicas, assim. Eu nunca tinha visto um notebook presencialmente, assim. Daí eu fui no classificado, achei um cara vendendo, meu pai levou na casa dele, fui lá e comprei. Você era o estereótipo puro de um nerd de criança. Eu falo isso, que eu tenho um lado nerd, tem gente que duvida, fala assim, não, mas hoje seu lado nerd é muito pequeno. Mas assim,
se você for olhar, a minha essência é nerd. Eu posso ter melhorado a comunicação, o que afasta o Sim. eu posso ter melhorado, eu posso ter aumentado o meu leque de coisas, porque antes eu gostava só de coisas de tecnologia, hoje eu gosto de negócio, marketing, caramba quatro, mas no fundo, a minha essência é nerd. Eu olhando pro exemplo daquilo que você falou do seu pai, eu me tornei pai há pouco tempo, há menos de 2 meses. Isso me surpreendeu. Ninguém quer ter filho cedo hoje. Ninguém quer ter filho cedo, eu quero ter 4. Limão. Aí depois do primeiro eu tô tentando convencer minha esposa a ter o segundo. Mas acho que eu preciso melhorar como pai e dar mais suporte. A gente chega lá. Mas Ou você precisa melhorar a narrativa ali, né? Pode ser. A venda. Pode ser. Preciso melhorar minha parte comercial. Mas dentro desse contexto, eu olhei, a hora que você contou sobre a história do seu pai, falando para você de histórias de grandes empreendedores, eu até me emocionei um pouco aqui, me arrepiei um pouco, porque eu comecei a imaginar o que eu vou contar para o meu filho. E eu não tenho essa experiência que você teve específica do seu pai, mas eu queria te fazer uma pergunta. Daquilo que você aprendeu com o seu pai nesse tempo, relacionado a crescimento pessoal, que pode também estar voltado a negócio, mas não só isso. Hoje você é pai? Não cheguei a perguntar? Sim, 2 meninas. 2 meninas. A Duda de 10 anos e a Rafa de 8. Se você pudesse deixar gravado no coração delas algo que o seu pai falou para você, o que seria? Tem algumas coisas que eu repito com frequência com elas, porque aquilo que a gente quer transmitir para o filho tem que manter consistência. Tem uma coisa que eu bato na tecla sempre com elas, que é... Elas são filhas amadas de Deus, para elas nunca perderem de vista disso, que eu e a mãe, que os pais dela amam elas de modo incondicional, e que elas podem ser o que elas quiserem, basta elas se esforçarem, estudarem e se dedicarem, que elas podem ser o que elas quiserem. Essas 3 coisas, elas para mim, elas têm um norte. Elas têm um... Isso eu falo para elas como se fossem os 3 segredos da vida. Eu pergunto para elas, quais são os 3 segredos da vida? Elas repetem essas 3 coisas. Porque no fim, isso tem a ver com o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, de Deus, o equilíbrio emocional com os pais, e tem a ver com o propósito, vocação, a busca do chamado ali, que você pode ser o que você quiser. Então, eu trabalho muito esse tripé. E tem outra coisa, assim, esse negócio de contar história de empreendedores, eu comecei a fazer com as minhas meninas. A história do Walt Disney, por exemplo, é uma que eu já contei várias vezes. Que legal. E é interessante porque ela é uma história de superação. Muito bom. Eu vou trazer um contexto que eu vivo para minha vida e que bate diretamente com o que você falou sobre filho amado. Eu aprendi uma frase que pega filho amado e traz um contexto que não só mudou a minha vida, mas como faz com que eu olhe para o meu filho e fale, eu preciso declarar isso para ele todos os dias para que ele entenda isso. Que eu aprendi, inclusive, com o Hugo de la Rosa, que hoje ele é nosso conselheiro administrativo na Pump. E eu acho que vale para todo pai aí, porque a partir do momento que você entende que você é filho amado de Deus, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você não precisa de aprovação de mais ninguém. Porque você é filho do dono de todo ouro e prata. Não é por dinheiro que sua vida vai mudar de direção, não é por um relacionamento, por desaprovação, ou por aquilo que você acha que você não merece. Porque no fundo ninguém merece nada. Mas pela graça de Deus, nós somos filhos amados dele. E é por isso que eu declaro isso todos os dias para o meu filho, que aprendi isso junto com o Hugo, vendo a sua vida, e que eu peguei isso para mim. Eu não vivo e não me movo porque o mundo XYZ, a direção de agenda YZ diz que eu tenho que fazer algo, mas eu me movo porque eu sou filho amado de Deus. E é através disso que a gente constrói o que a gente constrói hoje. Uma empresa, um business, um negócio que, óbvio, tem que dar dinheiro. E tem que dar muito dinheiro. Mas dinheiro para quê?
Aonde a gente vai chegar com Dinheiro isso? com propósito, né? Exatamente. Dinheiro com sentido. Exato. Então. E só quem tem propósito de verdade é quem entende que é filho amado de Deus. Porque senão o propósito é pra quê? Pra onde? Ele acaba em você. E tem uma coisa, Lu, que você vai viver esses dilemas assim. Quando você cria um filho, a coisa que você mais quer é que ele caminhe numa direção de princípios e valores. Uhum. Acho que assim, seu filho vai ter sucesso, assim, essas coisas na boa, assim, até porque sucesso é relativo e tal. Sim. Mas a maior preocupação de um pai, eu acho, é assim, ele vai caminhar numa linha de princípios e valores. E o melhor jeito de alguém entender isso é através da espiritualidade. Que quando eu me conectei com a fé, o que eu percebi você olha na Bíblia, assim, eram princípios e valores que eu já vivia, que eu já acreditava, que já faziam parte do meu dia a dia, eu só não sabia de onde vinha e não sabia, e não era tão profundo. Então, no fundo, eu brinco que a gente já tem a palavra de Deus instalada dentro da gente só precisa ativar ela. E tem uma coisa sobre A gente tem um buraco que é do tamanho de Deus, só ele preenche. Tem uma doidura, cara, que é o seguinte, o mundo de hoje acredita do fundo do coração deles que é o dinheiro que vai resolver os problemas e deixar as pessoas felizes. E o ponto quando a pessoa chega no dinheiro, o vazio não foi preenchido. Sim. Até porque quer mais, é infinito, é um jogo infinito, então não cobre o vazio. E eu conheço muita gente que foi, ao chegar no dinheiro, que perceber que o vazio não foi preenchido, é que ela foi atrás da espiritualidade. Aconteceu isso comigo. Daí a recomendação que eu faço não seja mais esperto que eu. Assim, não espera chegar no final do jogo para descobrir que o jogo é esse. Então já começa caminhando com espiritualidade, que você já vai viver uma vida mais plena. E tem uma coisa de princípio que conecta muito com a minha história, e que depois eu achei respaldo na Bíblia, que eu basicamente, eu sou de exatas, então eu criei uma fórmula, que ela é basicamente a gratidão pelo passado, mas a fé no futuro é igual a paz no presente. Muito bom. E isso tem a ver com um tripé que de fato guia a minha vida. Gratidão pelo passado significa ser grato por absolutamente tudo. Por quem me traiu, por quem me fudeu, por tudo que deu de errado, por tudo. Porque a gente se forja um guerreiro na guerra. Não é? A pessoa não vai viver uma vida sem dificuldades e ficar forte. Então, as tribulações é que nos formam um guerreiro. Então, ser grato a tudo. Em relação à fé, eu tinha um mantra que eu falava antes de me espiritualizar mais, que é assim, no fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. Se você for ver, isso é uma fé inabalável. É uma outra forma de descrever. E essa fé inabalável, ela te traz uma confiança que o futuro vai ser bom, o futuro vai ser melhor. E se o futuro vai ser bom, o futuro vai ser melhor, você não precisa se preocupar com ele. Daí, de um lado, se você está com o passado resolvido, não tem espaço para depressão. E de outro lado, se o futuro está resolvido porque você tem muita fé, você não tem por que ter ansiedade. E o que depressão é excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. E você vive uma paz no presente que ela é inexplicável. Independente do problema que você está vivendo, independente do problema que você já viveu, você está ali de corpo, alma e espírito naquele momento, vivendo a vida de um modo mais leve. Quando que você teve esse shift? Uma construção de tempo, assim, que eu me tornei mais profundo nisso tem pouco tempo, uns 4 anos. 4 anos. Foi pós iFood, de uma maneira bem clara, foi pós-dinheiro, foi pós-sucesso. Porque, assim, eu não sei se você já fez, Luan, aquele exercício da roda da vida. Roda da vida de... É um assessment, um diagnóstico que você faz da sua vida pessoal, onde basicamente você tem 12 dimensões. Sei. Financeiro, família, espiritualidade e tal. O que acontece? Daí, assim, a primeira vez que eu fiz, eu já tinha uns 30 anos, sei lá. E o que acontece? A única dimensão que estava boa era financeira. O resto tudo estava meia boca. Você já era casado? Já. Alguns bem cagados e alguns mais ou menos. E daí eu comecei a olhar numa lógica assim, cara, como que eu resolvo isso aqui?
como que eu busco uma vida? E aí que eu vou te falar que eu tentei por um caminho da lógica e deu tudo errado. Daí quando eu fui pelo caminho da espiritualidade, deu tudo certo. Eu tentei resolver na força bruta. Eu tentei resolver como se fosse uma empresa a minha vida. Tá. Então assim, beleza, estão essas coisas erradas. Daí eu tinha um planejamento estratégico na minha vida. Beleza, eu vou melhorar esse ponto, fazendo essa ação. E primeiro que não era leve, que era uma coisa mais artificial, pesada, diria até burocrática. E o segundo que não era efetivo. Eu vou dar um exemplo de como a espiritualidade destrava o resto para mim. Quando eu entendi que a gente é corpo, alma e espírito, eu não gosto de fazer academia. Não é a minha... Eu sou nerd, eu falei assim, um nerd na academia nem combina. te ajuda com isso. É por aí. Daí o que acontece? O que eu percebi? Quando você entende a hierarquia, né, que você tem corpo, alma e espírito, mas que você deveria deslocar o governo da sua vida para um lado mais espiritual, quando eu não vou na academia, é como se eu estivesse cedendo para o corpo. Quem está ganhando essa guerra é o corpo. Sim. Então o corpo, ele vai nas vontades e emoções. Sim. Não quero isso, não gosto daquilo. Mas quando você é mais sofisticado, não importa se você gosta, não importa se você quer, você faz o que precisa ser feito. É isso. Aqui até tem a ver com o negócio de eu estar compartilhando. Você vai falar assim, Juliano, gravar vídeo é fácil para você? Cara, não é. Eu, 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu nunca tinha gravado um vídeo. Já tinha dado palestra, porque eu gosto de compartilhar, mas vídeo nenhum. E para eu romper isso foi difícil. E o ponto tem a ver com aquilo que você estava falando. Assim, uma vez que você entende que você não precisa ser aprovado por ninguém, você já sendo aceito por Deus é o que importa, eu comecei a deslocar a minha mentalidade com um lado mais espiritual. Então eu faço o que precisa ser feito. E o que eu estou fazendo é para ajudar as pessoas a enxergar uma vida mais plena, é para ajudar o empreendedor a enxergar a grandeza que o negócio dele pode ter. Então tem muito mais a ver com servir do que com ganhar dinheiro. E assim, isso aqui eu sei que confunde muita gente, porque todo mundo vê na internet um monte de gente que vai na linha de coach, de mentoria e tal, tudo mais, fazendo disso o business. Sim. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida é quebrada em 3 partes. Assim, primeiro você escuta histórias, depois você faz história e por último você compartilha história. E tem muita gente que compartilha histórias que nem viveu. Então eu venci isso muito nessa linha de entender a hierarquia das coisas e de ser mais espiritualizado. Multidisciplinar, né? Você é de exatas, ama marcas, faz podcast. O que você não faz? Pai de família, duas filhas. O que você não faz? Uma coisa, Lu, que eu percebi que assim, eu não entendia porque eu não tinha hobby. Eu via todo mundo tendo hobby e falei assim, cara, mas eu não tenho, isso deve ser um defeito em mim, mas na verdade é meu lado curioso e de gostar de desafios. Então, eu teve uma época que eu engatei em poker, por exemplo. Sei. E daí eu virei semi-profissional. Caramba. Cheguei a ganhar campeonatos e tal. Mas por quê? Lembra disso, de nunca jogar poker com você. Fica tranquilo que eu tô enferrujado, porque assim, eu não me torno viciado em algo. Sim. Assim, eu tive uma temporada de poker, aprendi o que eu queria aprender. Você tem um achievement, eu quero atingir aquilo. E depois eu cheguei num determinado ponto, fui para a próxima. Eu já fiz isso no mercado financeiro, eu já fiz isso com xadrez. Então, se você for ver assim, tem aquele cara que ama xadrez e vira mestre em xadrez, não é meu perfil. Eu pego um negócio, aprendo aquilo, entendo quais são... tem muitas lições por trás de cada negócio. Um dos maiores aprendizados para mim de negociação veio do poker. Não tenho dúvida. Por exemplo. E um dos maiores aprendizados de estratégia veio do xadrez. Na verdade não é uma frase, é uma história. E eu vou contextualizar do meu jeito, que eu não lembro exatamente como a pessoa falou. Tinha um homem que ele entendia e tinha a convicção de que ele tinha uma mensagem de Deus para entregar para a Terra. E na minha visão, todo mundo tem uma mensagem. Todo mundo tem algo que Deus colocou desde a sua essência no ventre da sua mãe. E na própria Bíblia diz isso, que Deus te desejou desde o ventre, te planejou desde o ventre. E aí ele estava na cama de um hospital e ele ia morrer. E de fato ele morreu. E aí ele soltou a seguinte frase: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo e já não posso mais levar a mensagem.
Então, e isso me arrepia todas as vezes que eu cito isso, porque qual é o propósito de saúde no geral? É o cavalo que Deus te deu para levar a mensagem que você nasceu para levar. Agora, se a gente negligencia isso, por qualquer motivo que seja, trabalho, dinheiro, emocional, qualquer coisa que seja, isso gera um confronto diretamente relacionado ao nosso propósito. Então, o nosso propósito pode ser o maior do mundo, pode ser gigantesco. Se você matar o cavalo, a sua mensagem acaba. Porque Deus é soberano, até mesmo nas leis que ele coloca no mundo. Então ele não vai contra a própria lei de semeadura. Que você planta, você colhe. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a Pump, qual é o propósito da Pump? O nosso segundo valor é bem-estar e saúde. Saúde e bem-estar. Nosso mercado, nosso foco, nossa vida. Não faz sentido eu vender algo que eu não vivo. E através disso a gente começa a levar esse conceito de que cuida do seu cavalo. Porque eu acredito que todo mundo tem uma mensagem bonita para compartilhar. Não importa o quão difícil a vida foi, ou quão fácil ela foi. Deus tem uma mensagem dentro de você. Isso que você contou agora mostra que você já tem um certo nível de sofisticação em marca. Porque você não vê ela como um logo, como uma imagem e tal. Você conecta ela totalmente com a essência. Sim, com certeza. Com os valores pessoais e corporativos que você criou, então tá tudo amarrado. Sim. Não é uma... Você não entrou nessa assim, vou ganhar dinheiro e achei um lugar para ganhar dinheiro. Tem gente que subestima isso, mas se você só vai pelo dinheiro, a tendência é que você não desfrute da jornada. Com certeza. Vai ser chato, vai ser um trabalho. O seu único objetivo é receber o cheque no final do dia. Inclusive, Luan, tem gente que pergunta uma coisa que vai na direção assim, cara, qual é o sentimento de receber um Pix, a hora que você vende a empresa? E te falar, cara, o pensamento, assim, essa pergunta, ela já mostra uma coisa meio torta, que é como se fosse assim, cara, o dinheiro é o objetivo, é o fim. E na prática, o dinheiro é a consequência. Ganhar dinheiro é bom, óbvio, dá tranquilidade, parte da paz, você pode desfrutar mais com a família, óbvio. Só que qual que é o ponto? Nunca foi sobre isso. E, de verdade, os maiores empreendedores que eu conheci, eles conseguem entender que o dinheiro é consequência e não o objetivo. Aquele cara que chega e fala assim, não, meu objetivo é construir uma empresa de 1 bilhão, tal, assim, já começa pelo lado errado, porque ele começa pela métrica errada. Você, assim, de alguma forma, você tem que buscar transformar a vida das pessoas. Servir. Maior que serve. Então, você vai servir na área da saúde. O Gringo, a gente criou um conceito super forte, que é o melhor amigo do motorista. Então, a gente não estava ali para vender, a gente estava ali para criar relacionamento com os nossos usuários, servir na vida deles, porque eles ficavam muitas vezes travados com os BO de Detran, os problemas burocráticos do carro, a gente ia lá para servir eles. E ao servir eles num nível muito alto, como consequência, cria uma marca forte, ganha dinheiro e, acima de tudo, você se diverte, porque isso não vira um fardo, vira um propósito. Muito bom. Então, quando a pessoa vai numa linha, pô, qual que é o sentimento do... Na verdade, não é sobre isso que eu penso. Eu penso no quão feliz eu fui na jornada. Descobrindo as coisas, acertando, errando. Tem muito a ver com as pessoas que você caminha, porque o mais legal da empresa é a oportunidade de trabalhar junto com pessoas tão valiosas, que vão somar no seu propósito. O que eu lembro do Gringo é muito mais sobre as pessoas, sobre cada perrengue que a gente passou junto, os momentos a gente falou, cara, agora lascou. Quando, por exemplo, o governo derrubou alguns sistemas lá e caiu o nosso serviço e tal. Eu lembro muito mais da gente juntos resolvendo os problemas, juntos servindo os usuários, o tanto que a gente se divertia. Então é muito mais essa a lembrança. Você vai falar assim, tá, o dinheiro, ele é um momento, como se fosse o desfecho, e ele é um momento muito pontual. Se a pessoa está esperando o Pix para ser feliz, você tá ligado que ela vai ser infeliz todo o resto do caminho? Até porque logo que ela receber o Pix, ela vai esperar outro.
porque ela vai ver que não é isso que vai fazer ela completa, né? Tem um podcast que eu gosto muito de assistir, podcast do Bruno Perini. Uhum. E o empresário trouxe um contexto onde ele falou parecido com o que você disse, que o dinheiro não traz felicidade. E aí ele fez uma comparação de que marginalmente ele traz felicidade até um certo nível. Sim. E depois, quando você vê essa felicidade marginal, vai diminuindo conforme você vai acumulando grandes fortunas. Exato. E aí dentro dessa perspectiva sobre felicidade, dinheiro, etc., e aí vou trazer à luz daquilo que você colocou de espiritualidade. Muitas pessoas olham para a espiritualidade e acham que ou para ser feliz ou para ser uma pessoa conectada com Deus, você precisa abrir mão de sucesso e de dinheiro. E não é que você abre mão de sucesso e de dinheiro, mas é que eles passam a ser o ponto principal da sua vida. Exato. Eles passam de ser o ponto de chegada e objetivo de vida para serem consequências daquilo que você vive de propósito no meio do caminho. Porque afinal, se você esperar para ter uma vida feliz com um objetivo final, a sua vida já é infeliz. Então a gente precisa aprender a viver a completude do que é nosso corpo, nosso espírito e nossa alma no meio do caminho. Isso aí que você falou, para mim, foi uma das grandes coisas que eu precisei entender para me espiritualizar, que existe uma relação dinheiro-fé que ela é meio nebulosa. Sim. Que muitas vezes parece que o dinheiro te afasta do céu. Sim. E caramba, quatro. Só que na prática é uma leitura completamente equivocada. É onde está seu coração, é onde está sua mente. Quem é seu Deus? Se o seu Deus for o dinheiro, de fato você está lascado. Agora, ter dinheiro em abundância não é um problema, nunca foi. Tanto que os caras da Bíblia que eram mais prósperos eram os conectados a Deus. Então, todos os que Deus levantou foram muito próximos. Mas que a gente não tome cuidado para achar que para você ter sucesso na fé, você precisa ter dinheiro. São coisas diferentes. Exato. Depende do propósito que Deus tem para sua vida. E o que você falou do dinheiro ter um valor marginal, concordo total, assim. Porque, assim, se você não tem nenhum dinheiro, isso é um grande problema. É um BO gigantesco. Sim. Daí você precisa de um certo nível para ter o conforto ali, para que deixe de ser um problema. Uhum. Agora, a partir de um certo ponto é marginal. Sim. O impacto na felicidade e tal. E acho que as pessoas menosprezam isso. Elas acham que se tiver muito mais grana, vai ser feliz. A gente vive no mundo da rede social, né? Todo mundo vende isso na rede. Lu, tem um cara do gringo que eu mentorava ele. Uhum. E eu precisei achar uma resposta para ele, porque ele falava para mim assim, você fala que esse negócio de dinheiro não faz feliz, não é o principal vetor de felicidade porque você é rico. Daí eu precisei, assim, eu falei, cara, ele tem um ponto. E eu sou um cara de lógica. Então eu falei, cara, eu preciso achar uma lógica para isso. E daí eu achei um caminho. Eu expliquei para ele assim, falei assim, cara, quando você começou sua jornada trabalhando, você pensava assim, você vivia com o dinheiro do seu pai. Você pensava, cara, se eu virar estagiário, ganhar milão, cara, eu vou ser feliz pra caramba. Porque eu vivo com o dinheiro do meu pai, eu vou ter minha própria grana e vou ser feliz. Daí você ganhou milão, não mudou sua felicidade. Daí depois você fala assim, nossa, cara, quando eu ganhar 3 pau, eu vou ser muito feliz. Eu vou poder fazer tudo que eu quero e tal. Daí você chegou no 3 pau e não mudou. Daí você fala, não, quando for 5. Daí quando for 10. Quando for 20. E daí esse cara, sei lá, ele tava ganhando na faixa de 20 pau. Eu falei assim, você já contou essa história para você de que o dinheiro te faria feliz várias vezes ao longo da sua vida. E você continua contando essa história. Então o ponto é que, se você olha em retrospecto, ele já contou essa mentira para ele já viu que não é verdade, mas continua empurrando a régua para frente, achando que o próximo número é a felicidade. Mas isso aqui, essa própria lógica já é. E o que eu falei para ele? Falei assim, cara, se você não consegue ser feliz com o que você tem hoje, você não vai ser feliz nunca. Porque não se trata de dinheiro. Felicidade é um estado de espírito. Muito bom. Se você ficar esperando o próximo número, é o contrário, você só vai viver ansioso, frustrado, na corrida dos ratos, perseguindo dinheiro. Você deve ter escutado já muito isso, que empreendedor, em especial em começo, é basicamente um desequilíbrio. Né? Problemas de saúde, com família e tal, tudo mais. Inclusive eu vivi isso. Mas eu
eu creio que a gente está numa geração nova que tem muito mais acesso à informação, tem muito mais acesso à sabedoria, que consegue ser mentorada, Com certeza. seja diretamente ou indiretamente, através de vídeos, através de acesso a conhecimento, e é possível ter muito mais equilíbrio do que as gerações anteriores tinham. Porque se você for pensar friamente, Luan, quase tudo que eu construí foi na força bruta. Não existia alguém para me guiar. Eu tive poucos guias, mentores ao longo da jornada, e eu falo de modo amplo, assim, mesmo acessando conteúdo. Vou tirar um exemplo, assim, o Romero do Buscapé foi uma grande referência para mim, de empreendedor. E para muita gente, porque ele foi o primeiro startupeiro a sair da faculdade e criar um negócio. E sair da faculdade, os caras quebrados lá, e eles criaram um negócio de centenas de milhões de dólares, fizeram um exit e tal. Então eles mostraram que era possível. Só que tinha pouquíssimo conteúdo sobre a história dele, sobre o que ele deixou de fazer. Como de qualquer coisa do mundo de startup naquela época. Eu lembro que teve uma oportunidade na Associação Comercial de São Paulo que ele estaria lá. Eu deixei de ir num casamento de um amigo. Quer dizer, eu cheguei tarde no casamento. Tá. Cheguei tarde, mas para ter a oportunidade de sentar à mesa e poder fazer algumas perguntas para ele. Bom. Porque era raríssimo esse contato. No iFood, a gente tá se lascando lá. Um monte de coisa dando errado. A gente quase quebrou a empresa. Teve que demitir 60% do time e tal. O que a gente conseguiu foi muito devido ao Fabrício Blois ter mentorado a gente. Então ele investiu no iFood, mas muito mais do que o dinheiro foi o conhecimento que ele colocou. Mas o smart money real. E raro. E teve um outro cara também que eu modelei bastante, que era o Alexander Mandic, que foi um dos pioneiros da internet, criou o IG, criou uma BBS e tal, enfim. Mas, cara, quando saiu um artigo sobre esses caras, era aquele negócio de revista, 2, 3 páginas, raso, isso era o que a gente tinha. Então, no fundo, a gente teve que fazer muita coisa na força bruta. Eram raras as oportunidades que você achava alguém que podia realmente te ajudar. E daí você recorre à família, por exemplo, no meu caso, não sou empreendedores, daí você vai nos amigos. A maior parte deles está na mesma fase que você. Está tudo quebrado ali, tentando sobreviver. Então, eu diria que a gente fez parte de uma geração de força bruta. Hoje é possível ser muito mais inteligente. Se você investir tempo afiando o machado ali com conhecimento, sabedoria, você já consegue ser muito mais sniper, fazer o que precisa ser feito, sem prejudicar tanto as outras dimensões da vida. Hoje, no mundo tão, como você falou, tem informação para tudo quanto é lado. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Eu quero trazer uma frase que mudou a minha vida, que eu ouvi quando eu era criança, quase ou adolescente, não me recordo, e que eu peguei aquilo lá e falei assim, isso aqui vai fazer parte da minha vida. E que, com certeza, isso influenciou diretamente em todas as áreas da minha vida. Tanto na parte de corpo, alma e espírito. Filtre, essa não é a frase, mas filtre, obviamente, quais são as referências que você quer pelos frutos. Então, olhe a vida daquela pessoa e olhe os frutos. Vou dar um exemplo. Você tinha um empresário muito bem sucedido, que ganhou muito dinheiro, e depois eu saí para jantar com o pessoal, e o pessoal tava, nossa, que legal e tal, não sei o quê. O cara é um exemplo, e eu fiquei muito incomodado com aquilo. Porque no meio do caminho do que ele estava falando sobre o sucesso dele, ele começou a falar do que ele abdicou para esse sucesso. E aí ele começou a descrever, eu perdi todos os meus relacionamentos, eu perdi minha esposa, meus filhos, perdi minha vida social, perdi o meu corpo, não tenho saúde, hoje eu estou buscando atrás disso. E começou a construir uma vida que eu falei, mas nunca. Eu nunca teria essa vida por dinheiro. Dinheiro nenhum compra essa vida. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, desculpa gente, isso para mim não é sucesso. Você trocar tudo que importa, que é realmente importante na sua vida, para dar toda a importância a dinheiro, e no final de todo o toque ele virou e falou assim, e eu não me arrependo de nada, faria tudo de novo. Eu olho para aquilo, é loucura. Eu olho para aquilo e falo assim, cara, desculpa, mas para mim isso é um atestado de que sua vida não teve sucesso. Principalmente você dizendo que não se arrepende de nada e faria tudo igual de novo.
As únicas coisas que ele mudaria são coisas que ele perdeu dinheiro Nossa. no meio do caminho. E isso foi forte para mim, porque Aquela eu falei, história, no leito de morte, será que é o dinheiro que ele vai... isso foi muito forte para mim, que eu falei assim, não, essa não é a referência que eu quero para minha vida. E aí eu trago a frase que eu quero que as pessoas coloquem no coração delas, que eu quero colocar no coração do meu filho, que primeiro você olha para a referência. São esses frutos que eu quero para minha vida? Porque não olhe só para o sucesso financeiro, pelo amor de Deus. São esses os frutos que eu quero? Porque os meios que ele usou para chegar nisso, talvez te custe os mesmos frutos. Agora, a frase é, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Aquele homem que estava mostrando o pseudo-sucesso dele, ele estava me mostrando frutos podres na vida inteira. E um fruto que ele pegou, levantou aquilo e falou assim, esse é o meu Deus, dinheiro. E eu não me arrependo. Ou seja, aquilo para mim é um exemplo de um homem que não foi nem um pouco sábio, porque ele não olhou pessoas ao redor dele, na história e de todos os exemplos que ele poderia ter para não cometer o que ele cometeu, e poderia sim, mesmo assim, ter sucesso financeiro, sem deixar todos os outros frutos podres. E não foi inteligente o suficiente para aprender com o próprio erro. É a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Ele pode ser um cara com muito conhecimento, mas pouca sabedoria, Exatamente. né? Eu compactuo com isso, assim, todas as minhas palestras, todas, eu começo falando de família e termino falando de Deus. E isso é para mim muito simbólico, porque assim, família, eu bato na tecla de que muitos sócios meus se perderam ao longo da jornada, então acabaram se separando, não viram o filho crescer e tal, e eu coloco com toda a clareza, eu falo assim, cara, a gente tá, quando cria um negócio, quando a gente está empreendendo, ou mesmo trabalhando, a gente busca sucesso. Sim. Só que, o que é sucesso? E para mim, a coisa mais valiosa que você pode ter na vida é sua família, e ela já está na sua casa. E do que eu bato na tecla é cuidado na perseguição do dinheiro, da fama, seja o que for, você não perder a coisa mais valiosa que você já tem dentro de casa, que é a sua família. Então é uma inversão de valores mesmo. Ou deixar de construí-la, nunca tê-la. Que é no caso de alguém que ainda não tem, ficar adiando isso indeterminadamente. E a outra coisa, e sobre terminar com a espiritualidade, é por causa daquilo que a gente estava falando, a pessoa não vai ser completa. Ela pode ter uma vida confortável, ela pode ter alguns benefícios que o dinheiro traz, mas ela não vai ser completa. E ela não vai ter uma paz interior. E você falou uma coisa bem interessante sobre as referências. Com o tempo eu tive que aprender, e eu acho que é importante todo mundo ter clareza disso, você pode até aprender com alguém que não tem os mesmos princípios e valores que ti, mas você precisa separar muitas coisas. Com certeza. Pô, esse cara tem um conhecimento de venda que é interessante, mas eu não compactuo com esses princípios. Você precisa ter clareza disso, porque senão inconscientemente você carrega aquilo. Com certeza. Se você não tiver clareza... E mesmo tendo clareza, cuidado com os métodos. Porque, olha os frutos. E louco é aquele que faz a mesma coisa esperando resultado diferente. Essa é a definição de insanidade que todo mundo conta. Exato. Com isso, inteligente é aquele que aprende com os próprios erros e sabe aquele que aprende com os erros dos outros. O podcast, aquilo que a gente está conversando, não é para ganhar views ou para ficar famoso, mas é porque é uma oportunidade gigante de outras pessoas serem sábias, para mim ser sábio e aprender com você. E é dentro disso que a gente faz um shift daquilo que é o Juliano como pessoa, como pai, como marido e como até a criança que foi. E a gente faz um shift agora para falar de business, do mundo dos negócios e como foi a... Não que eu ache que isso é uma parte isolada da vida que a gente precisa levar isolado, eu não acredito nisso. Eu acredito que tudo acontece junto e misturado. E se você separa, a sua visão de vida não é completa, na minha opinião. E dentro disso, eu queria entender como começou a sua carreira, como que você começou a trabalhar, onde você foi, por onde você passou e entender todo o seu contexto. Trocamos de lugar até para representar a forma como o mundo dos negócios funciona. O Juliano já trocou de lugar várias vezes
E hoje ele mesmo comentou que ele está fazendo um shift da carreira dele para aquilo que foi, como você mesmo disse, você venceu o game, eu diria que você venceu 2 vezes na categoria empreendedorismo, startup, empresa, gestão e por aí vai. E agora você está fazendo um shift para um lugar diferente. Eu já vou te perguntar que lugar é esse, mas antes eu queria ouvir sua história. Mas antes de ouvir também a sua história, eu quero contar como a gente se conheceu. Boa. Eu comentei antes, mas eu acho legal contar para a câmera, contar para o pessoal. A gente se conheceu num evento de lançamento de um fundo de investimento em health techs, da Carol Pfeiffer, né? E eu tava no evento, fui convidado pelo pessoal, estava junto com um dos nossos conselheiros consultivos, o Matheus. E o Matheus, a hora que teve lá aquele momento das comidinhas e tal, beleza, aí a gente foi lá pro auditório para ter explicação de como funcionaria o fundo, etc. E naquele momento o Matheus virou para mim e falou assim, então agora escolhe com quem você quer sentar. Se você conhecer alguém que pode ser um possível conexão boa pra gente, você senta já do lado da pessoa para ver se consegue criar relacionamento. E eu falei, mas eu não sei, eu não conheço ninguém aqui. Então chuta. Aí eu olhei para primeira pessoa que eu vi com o relógio laranja. Você estava exatamente com essa pulseira, inclusive, que eu lembro. Com esse relógio com a pulseira laranja. E eu falei, vou sentar do lado do cara de laranja. E aí você chegou aqui me falando que você gosta mais de laranja do que eu. Eu duvido. Não, atualmente é desproporcional, né? Obviamente, eu também uso muito laranja porque é a cor do nosso business. Então a pump é inteira laranja. E dentro desse contexto, eu vou contribuir para que você fique mais laranja. E eu quero te entregar uma coisa. Porque o nosso primeiro valor da pump, eu falei sobre o segundo valor aqui quando a gente conversou. O primeiro é sangue laranja. Aí sim. Que é uma alusão a sangue nos olhos. Mas a explicação dela embaixo e aí entra com tudo que a gente conversou já. Sangue laranja, mais do que entregar, servir com paixão e energia. O laranja é muito ligado à inovação e energia, né? Exatamente. E aí, irmão, valeu. Isso aqui é um presente para você. Só de ser laranja já valeu, já. Já valeu o podcast. Nada que não seja laranja aí. Já valeu o dia. Olha só, tem coisa pra caramba aqui, laranja. Brigadão, cara. E acredite, viu, eu vou usar bastante, porque, inclusive, vai virar uniforme da mentoria. Aí sim, hein? E de novo, baita marca, irmão. Manto da Pump. Baita marca. Por que você acha que é Pump? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Verdade. Mas já tem um pouco de spoiler, na linha de bombar a coisa, né? De fazer bombar. Mais ou menos. Vai lá, conta aí. Conta os detalhes. Pensa assim, a Pump é um ele surgiu como marketplace de serviço de saúde e agora a gente está modelando ele para que ele também funcione como um SaaS. Legal. Mas ainda assim voltado toda a questão de você cuidar da sua saúde, seja de maneira proativa ou ativa. E Pump significa bombear. Na academia, no mundo fitness, ali, né? Pump é quando o músculo está cheio de sangue. Então, a gente se apropriou desse sangue bombeando. Por quê? Porque eu precisava de um nome, de uma identidade, de um propósito que não tivesse uma conotação só medicinal. Entendi. Que não fosse ligado só a médico. Por quê? Porque a gente trabalha com saúde como um todo. Wellness, saúde, esporte. E Pump, se a gente traz a conotação de bombear sangue, é a única coisa no seu corpo que não pode parar que você morre. Então, tudo que você contratar na Pump, todo profissional que usar a infraestrutura da Pump para os seus clientes, ela está olhando para um nome que significa gerar vida. Porque todo profissional de saúde gera vida todos os dias nos seus clientes. E ninguém gera vida para eles. Legal, hein? Você foi na essência, né? Então, Pump, no fim do dia, é uma empresa que gera vida em profissionais de saúde. Show. Baita marca. Eu gosto de nome curto, fácil de lembrar. E aquilo que a gente estava falando, né? Você deu profundidade para a marca, porque você conectou com os valores, seus valores pessoais, com os valores da empresa. Você conseguiu amarrar num storytelling. Então, assim, você conseguiu criar algo que é valioso. E as pessoas subestimam isso porque tem muita empresa sem alma. Sim. Que ela é só uma casca. É só
não existe consistência na comunicação, no porquê da empresa existir, o que ela faz e tal, e você já conseguiu fazer algo bem sofisticado ainda no começo, para mim. Obrigado. Bem, vou contar rapidamente minha história então. Eu comecei como eu falei, com 10 anos, querendo ou não, embora aquilo para mim era divertido, já era um trabalho. Sim. Eu fiquei dos 10 até os 14 mais ou menos fazendo aquilo. Depois eu comecei a trabalhar, com 16 anos eu me emancipei dos meus pais, abri minha primeira empresa. O objetivo era participar do primeiro ano da internet brasileira. Uhum. Então ela chegou em 96 no Brasil, a internet comercial, e eu sabia que seria algo grande, valioso e tal, me emancipei para poder participar. Aqui eu trago um parênteses, que assim, a inovação no começo, ela é muito mais... ela é muito menos glamurosa do que parece. E isso tem a ver com o fato de que ela ainda não tem mercado suficiente, ela ainda não está madura o suficiente. Então, os primeiros anos da internet, para fazer negócio, era uma porcaria. Você ia vender para o cara não sabia para que servia a internet, por que ele precisaria ter um site, não tinha base de usuário, ninguém estava acessando, hardware, então assim, os fundamentos eram muito frágeis. Então, é só os inovadores mesmo, os caras que... Os early adopters. Os early adopters, que representa nem 15% do mercado e que vai adotar. Mas algo que eu aprendi nessa época foi a vender, porque era eu, então a gente precisava gerar negócio. Já bem novo, então, eu fui para a guerra. Entrei na Unicamp em 98, dentro da universidade eu me envolvi com movimentos empreendedores, principalmente empresa júnior. Eu acabei sendo presidente lá, depois presidente da associação estadual, e depois eu ajudei a criar a federal, uma associação nacional de empresa júnior. É uma instituição sem fins lucrativos, que o objetivo é ajudar... Estudando o quê? Oi? Estudando o quê? A empresa júnior, ela basicamente ajuda a levar o conhecimento dos alunos para o mercado. Sim. Então é como que os alunos podem ajudar as empresas com o que eles já sabem. Então é uma instituição sem fins lucrativos, mas que tem como objetivo transferir esse conhecimento para o mercado e gerar lucro para o empreendedor. Sim. Daí quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi me incubar, criei uma empresa e entrei na incubadora da universidade. Deu tudo errado nessa empresa, os primeiros anos, absolutamente tudo. Dentre as coisas que deram errado, eu me associei a pessoas muito parecidas comigo. Então, éramos em 4, todos nós de computação, todos nós nerd, técnicos, e não tinha complementariedade nenhuma. Daí, quem que ia... Simples assim, a gente era tudo igual, um era cópia do outro. 2 sócios acabaram deixando o negócio ao longo do caminho, porque, de fato, estava dando tudo errado. E eu e o que ficou, eu falei, cara, eu vou aprender mais sobre negócio. Eu fui fazer MBA em marketing e ele foi fazer MBA em gestão de projetos. Daí eu me tornei bom da porta para fora, ele da porta para dentro. Isso foi muito importante para a gente, foi um ponto de virada, porque eu passei a entender efetivamente como os negócios funcionavam, como venda funciona e tal. Aí a gente começou a ter bons clientes, a gente... dentre eles Chevrolet, Nestlé, Tetra Pak, umas empresas legais, e isso fez a gente ficar bom em desenvolvimento de software. A gente se tornou bom nessa arte, por assim dizer. Você fazia um pouco de tudo ou só da porta para fora mesmo? Eu fui me afastando do código, me afastando da tecnologia, mas fazia de tudo um pouco. Mas o meu 80-20 era comercial, vendas, negócio, marketing. E essa empresa... Isso em que ano? Isso foi de 2002, que foi quando eu saí da universidade, até o momento em que eu virei a chave para o iFood, ali, 2011, mais ou menos. O que aconteceu nessa empresa? A gente fez dela uma empresa multimilionária, a gente tinha uma receita relevante, eu e meus sócios já conseguimos conquistar dinheiro, então a gente já comprou a primeira casa, carro, já viajava, já tinha um padrão de vida legal, só que essa empresa não era exponencial, uma empresa de serviço. E a gente falava, cara, a gente quer jogar outro game agora. Aquela história de esse jogo já começou a ficar chato. Embora eu pudesse continuar fazendo essa empresa crescer, já não era mais tão estimulante. A gente criou dentro dessa empresa 10 iniciativas, 10 projetos que seriam startups e a gente quebrou as 10.
Lembra um negócio que eu falei no outro episódio da força bruta? A gente estava indo muito na força bruta, não existia conhecimento, então a gente estava tentando criar startup na base da tentativa e erro. Dentre os erros que a gente cometia, falta de foco, a gente também não tinha, a gente não entendia a questão da escala, de que a gente tinha que precificar focando na escala, foram vários erros. Uhum. Então a gente percebeu que a gente precisava de se associar com alguém para empreender, para criar uma startup. E Quanto foi esse tempo de 10 startups que vocês tocaram, até o aprendizado? Mais ou menos foram 5 anos. 5 anos, bastante tempo. 4, 5 anos. Inclusive algumas delas a gente tocou junto. Uma puta falta de foco, uma bagunça. Mas enquanto isso a empresa rodava? A empresa de serviço era a vaca leiteira e a gente investia o lucro, parte do lucro dessa empresa, criando iniciativas, fazendo um monte de besteira. Daí a gente entendeu a questão do poder do foco e a questão de que para você entrar num setor é importante você dominar ele, você entender ele. Um cliente dessa empresa nossa chamava Disque Cook, uma empresa focada em delivery. Ele já fazia a terceirização de delivery para grandes marcas de restaurante, por exemplo, Pizza Hut, Bob's, Fifties, um monte de gente. O que ele faz? Imagina que a Pizza Hut ela quer entrar no mundo de delivery, mas ela não quer dor de cabeça. Ela não quer contratar um motoboy, ela não quer ter um call center, ela não quer nada disso, ela só quer o bônus sem o ônus. Daí o que ela faz? Terceiriza. E essa empresa era isso, era uma terceirizadora de problemas de delivery. Totalmente analógica no começo. Call center, telefone, avisava o restaurante por fax e avisava o motoboy por rádio Nextel. Então, gente pra caramba para sustentar essa operação. E essa empresa, basicamente, ela era muito analógica. Era uma versão do iFood das cavernas. O que a minha empresa de tecnologia foi digitalizando ela. O cardápio passou a ser online, começou a ter um sistema para comunicar com o restaurante, com o motoboy. Isso já era em que ano? 2010, por aí, 2011. Já passou bastante tempo já. Bastante tempo. A minha empresa lá já tinha mais de 10 anos, a gente já tinha um certo porte. E esse projeto, ele tinha muito potencial, era claro pra gente. Só que eles não eram uma empresa de tecnologia. Então eles conheciam de delivery e a gente conhecia de tecnologia. A gente começou como fornecedor da Disque Cook e tinha um projeto na gaveta que era o iFood. Daí quando veio à tona, vamos criar esse novo projeto, aí que a gente conversou sobre entrar na sociedade, em fazer parte do todo. E foi importante para a gente porque a gente já estava nesse espírito de startup, de criar algo exponencial. Então, foi uma oportunidade que já encontrou a gente pronto, inclusive porque a gente já tinha testado e errado muita coisa. Então, muita coisa que a gente errou, a gente evitou que fosse feito de cagada no iFood. Porque ninguém sabia de startup na época. Sim. Quando a gente começou o iFood lá, a gente já tinha as 10 experiências negativas e eles nunca tinham tido. Então, essencialmente, todo o aprendizado do que deu errado certamente contribuiu para o sucesso que a gente atingiu. O que aconteceu? A gente captou dinheiro, era raro captar dinheiro naquela época, só tinham 3 fundos no Brasil, do Romero, a Redpoint, a Monax e uma chamada Warehouse, que depois sumiu do mapa. Foi essa que investiu na gente. Essencialmente, a gente levantou ali $1 milhão para fazer crescer. Só que a gente chegou no pior... Os investimentos nessa época, eles eram dolarizados mesmo ou você só está convertendo para entender a fração do... Ele era porque esses poucos fundos, eles se baseavam muito nos fundos americanos. Eles eram cópias dos fundos americanos. Daí é interessante que ele começou muito americanizado, depois brasileirou e depois voltou a ser muito americanizado de novo, né? E daí esse $1 milhão, eles para fazer a gente crescer, só que a gente não conseguiu crescer. E a pior coisa que pode ter para uma startup é andar de lado. Isso é morte para ela. Sim. Naquela época, então, a gente investiu, não conseguiu crescer. Depois eu posso até explorar um pouco os porquês disso. E a gente ia quebrar. Demitiu 60% do time. Quando a gente conseguiu trazer dinheiro de um veterano meu de Unicamp, que é o Fabrício Blois, fundador da Móvel aqui de Campinas. Ele estava em busca de um aplicativo, de alguma... Quanto tempo depois que vocês começaram a operação do iFood? Uns 3 anos. Então, nesses 3 anos, vocês andaram de lado?
Ou teve um crescimento e depois andou de lado? Teve um pequeno crescimento e depois andou de lado. Na verdade, a Movile entrou depois de 2 anos. Assim, o primeiro ano a gente conseguiu, aquela história de começo, né? A gente conseguiu transbordar muito cliente da Tzkikuk para o iFood. Tá. Então, a gente já nasceu com cliente. Mas a gente não conseguiu trazer novos clientes. Pagava custo corrente? Oi? Pagava o custo da operação na época? Não, já era deficitário. E precisava de investimento ainda para marketing, crescimento e tal. Quem sustentou essa primeira parte do iFood foi a outra operação, a Tzkikuk, que ela continua acontecendo. Então a Tzkikuk de fato injetava dinheiro nessa operação. Parte do funding veio dela e parte veio de clientes. Porque a gente construiu alguns dos primeiros aplicativos de comida do Brasil. Por exemplo, Pizza Hut, Bob's, todos foi a gente que fez. Tá. E isso daí era uma forma da gente se financiar. Então, a gente usou o dinheiro dessas grandes marcas para fazer o aplicativo para eles e para a gente. Depois que a gente, então, levantou o dinheiro e não conseguiu crescer, estava ali no bico do corvo, entra o Fabrício, da Movile no circuito, e além do dinheiro que ele investiu, da ordem de 5 milhões de reais, ele também aportou muito conhecimento, porque ele já tinha se lascado como empreendedor. Ele investiu como fundo ou como pessoa? Como empresa, através da Movile. O Grupo Movile aqui de Campinas investiu em umas 10 empresas. O iFood foi o primeiro dos investimentos. Para a gente, e para mim particularmente, foi um ponto de virada completa a entrada do Fabrício, porque eu aprendi muito sobre planejamento estratégico, sobre dar direção para o negócio, aprendi muito sobre cultura, sobre a importância de trazer talento. E daí, assim, olhando para trás, eu vejo por que a gente estava casa quebrando, fazendo tudo errado. Antes de você continuar a história, nesse período de tempo, o que você fazia quando começou o iFood, foi mudando, quando o Fabrício entrou, mudou também? Como foi você, sua pessoa dentro do cenário todo? Primeira coisa, participava diretamente do projeto ali da Tzkikuk, Tá. foi a digitalização daquela empresa que eu comentei antes. Daí depois, quando a gente foi para o iFood, eu e o meu sócio, a gente quebrou em 2 o problema. Ele ficou mais focado no marketplace, eu fiquei mais focado na logística. Tá. Por bastante tempo eu investi tempo resolvendo o problema dos motoboys, que é um problema bem complexo, que é uma espécie de Uber. É um sistema complicado porque ele é todo real time. Você precisa saber onde os motoboys estão, onde as comidas estão, você precisa controlar os SLAs, depois você também precisa controlar o billing disso. Então você recebe do restaurante e do cliente, e você tem que cobrar o restaurante, quer dizer, e depois você tem que pagar o motoboy. Então fazer esse billing é bem complexo, então eu fiquei muito mais focado nessa parte. E o próximo passo aí, quando o Fabrício entrou, a gente se deslocou para uma camada mais estratégica, porque a gente era muito operacional. Tá. E não que ser operacional seja ruim, você tem que estar próximo da operação, em especial no começo, mas a gente era muito pouco estratégico. Exemplificando, a gente não tinha clareza da métrica que a empresa estava perseguindo. Entendi. Se você perguntasse para várias pessoas, um ia falar assim, cara, estou perseguindo receita, o outro GMV, eu estou perseguindo margem, estou perseguindo NPS, cada um estava correndo para um lado. E quando a gente setou o objetivo único para todo mundo, que é perseguir o número de pedidos, isso... Quando ele entrou, o time tinha quantas pessoas? A gente chegou a ter, sei lá, umas 50 pessoas, mas depois da demissão a gente caiu para umas 20. E foi nesse momento que você começou a mudar as métricas de sucesso do negócio? Foi. Eles entraram no negócio, daí veio o objetivo de quase triplicar o negócio em 3 meses. Daí como que você, andando de lado, a gente fazia 20 mil pedidos mês, e o objetivo era 50. Como que a gente ia dar esse salto? Um dos pontos que eu tenho contado é... A gente nem sabia qual métrica a gente estava otimizando, e por isso a gente ficava girando em círculos. Quando a gente determinou que o objetivo nosso era pedidos, o que fez? Pensa num jeito de criar muito pedido, da noite para o dia. Cupom. Você poderia dar pedido. Daí, ao invés de dar, o que a gente fez? Pedido a R$1, porque fazia o cara abrir a carteira, Eu lembro disso. E trazia o cliente para dentro de casa. Esse tipo de estratégia é interessante, que muita gente olha assim, mas vocês estão queimando dinheiro. Depende da perspectiva. Porque imagina que você tem um CAC para trazer o cliente. Imagina que o CAC do iFood era de R$80. Se a gente dá um cupom que o cara paga R$1 e pode comprar uma comida até 50, a gente, na verdade, está reduzindo o CAC.
porque esse outro tem poder viral. Você vai fazer isso, vai contar para um amigo, vai contar para o outro, então eu estou gastando R$ 50 para adquirir cada usuário. No Google eu gastaria quanto? Sim. 80. Então, na verdade, o que parece numa perspectiva Você que você tem uma noção de quanto vocês diminuíram de CAC com essa? Não lembro. Eu na época estava muito orientado à parte de produto e tecnologia. Tá. Era assim, foi muito difícil manter o iFood de pé, porque a tecnologia da época não era tão propícia. Hoje Sim. você falar, vamos colocar algo para escalar, é muito fácil. É ridículo, para falar a verdade. Uhum. Agora, na época, cara, só para você ter ideia, os nossos 2 servidores ficavam em Jundiaí, dentro do call center da Disque-Cook. Então tinha um armário com os nossos servidores lá dentro. Então a gente tinha que manter as máquinas vivas. Se algum mal intencionado entrasse lá, acabou. Era protegido, mas, cara, você não sabe quão feliz a gente foi o dia que levou a máquina para um data center. E mais feliz ainda o dia que a gente levou para a cloud, né? Onde a gente, de fato, pôde se desconectar ali da infraestrutura. Então, assim, não era fácil manter de pé. E também não era fácil, porque imagina que o produto novo, você sabe disso, ele é muito incompleto, muito imperfeito, ele é muito rudimentar. Então, naquela época, cara, o foco era muito em fazer o produto e a tecnologia rodar. E daí, esse ponto de marketing, por exemplo, ele é só só para exemplificar o quanto que a métrica é importante. Quando a gente deixou de lado as distrações, ficou muito evidente o que a gente podia ter feito. E aí eu criei um mantra, né, que eu falo muito sobre isso para o empreendedor, é assim, cara, para crescer você vai ter que investir. Agora o ponto é se você vai deixar esse dinheiro com o Google e com a Meta, ou se você vai entregar isso em valor para o seu cliente. É uma escolha. E desde então, eu vejo isso é um princípio para mim. Dentro do Gringo, o que a gente fez? Depois eu volto para a história do iFood, mas a gente entregava algo de muito valor gratuitamente para o usuário, que é o monitoramento do carro dela. Então, explica para todo mundo o que foi a Gringo. Tá, vamos lá. O Gringo, ele é um super app do motorista. O objetivo é como que a gente coloca todos os serviços que um motorista precisa para manter o carro dele em um único lugar. Tem questões ligadas à oficina, à gasolina, documentação do carro, a compra e venda é complicada, tudo é enrolado. Então, como que a gente reúne tudo? Então, o princípio é esse, simplificar a vida do motorista. Mas a gente tinha que começar de algum ponto. E a gente achou uma lacuna de entrada que foi no mercado de documentação. Porque quem que cuida dos despachantes ou algumas coisas via poupa-tempos, Detran e tal. Então está na mão do governo. E como está na mão do governo, a experiência não é das melhores, o atendimento não é dos melhores. Então tinha um monte de brecha para a gente melhorar a experiência. E foi aí que a gente conseguiu criar uma base gigantesca. E isso tudo foi aprendizado daquilo que você aprendeu no iFood, que para montar a linha do tempo, depois que recebeu esse investimento, você participou mais quanto tempo do iFood até a sua saída? Foi de 2011 a 2019 e daí a gente viveu uma jornada de crescimento exponencial. Aquela meta, 50. A gente bateu aquela meta e isso mudou a nossa cabeça, porque a gente entendeu que se a gente se organizasse, que a gente tivesse, enquanto equipe, na mesma direção, a gente conseguiria, daí a gente virou uma máquina de bater resultado. E um mais absurdo que o outro. Daí, agora é 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões. A gente sempre se desafiava com um objetivo que parecia não caber na nossa estrutura, capacidade, conhecimento, mas a gente dava um jeito. Esse modelo de você ter uma meta ambiciosa e usar a inteligência coletiva para pensar em caminhos para bater ele é uma das coisas mais fortes que eu aprendi dentro do Grupo Móvel. Legal. Porque, de fato, eu aprendi a importância da inteligência coletiva. Porque tem um ponto do empreendedor, e queria destacar muito isso, é normal o empreendedor nascer com o espírito de Superman. No sentido de que, cara, eu resolvo, eu faço, deixa comigo, ele é o decisor. Então, tem uma dúvida, ele decide. E quanto antes o empreendedor amadurece e percebe que não é sobre ele como indivíduo, mas é
a empresa enquanto grupo, mais ela fortalece. E eu dar um exemplo de como isso ficou muito palpável para mim. O cara que mais fazia merda lá no iFood era o cara mais inteligente. Você assim, mas como assim? Porque ele era muito inteligente e autoconfiante. Então ele botava a bola debaixo do braço, ia fazer sem consultar ninguém e fazia merda. Entendi. E daí eu falei, cara, é sobre compartilhar. Por mais inteligente que o cara seja, ele tem que compartilhar as decisões dele, a lógica que ele está usando, os porquês. Por quê? Ao ser sabatinado, melhora a ideia dele. Com certeza. Os pontos falhos, a miopia que a pessoa tinha em relação àquilo, você consegue aparar as arestas e fazer dar certo. Então, essencialmente, o que eu aprendi ali no grupo móvel foi a trazer talentos para dentro de casa e usar esses talentos, de fato, como uma inteligência coletiva. E te falar, assim, eu mentoro bastante gente e não é algo trivial isso. E isso que você falou sobre talentos. Hoje, com toda a experiência que você tem, quais são as coisas mais importantes que você procura em um talento, independente da área que ele vá? O começo da startup, qual é o perfil que eu mais gosto? De jovens de alto potencial. Tá. Por quê? O jovem ele ainda não tem paradigmas, tantos paradigmas construídos na mente dele, do tipo, eu sou de marketing, eu sou do comércio. O cara, se você falar faz, ele faz. Então eu lembrei de um cara no Gringo, ele começou sendo o nosso, entre aspas, financeiro, daí depois ele virou o nosso cara de people, depois ele foi o nosso cara de produto e depois foi um cara de dados. Ele se encontrou em dados, e em dados ele ficou. Mas veja só, ele passou por toda uma jornada, mas por quê? A empresa tinha todos os problemas. Você quer cuidar do quê? E essa capacidade de resolver é o principal. É a vontade, né, a predisposição e resolver do jeito que dá. Só que o que acontece? Mais para frente, quando a empresa já está com certo porte, daí você precisa trazer especialistas para dentro dela. Daí muda completamente o perfil. Daí você tem que trazer aquele cara que tem um conhecimento que você não tem. Então, quando a gente trouxe uma CFO lá para o Gringo, a gente trouxe uma moça que veio da Smart Fit. Então, ela já tinha trabalhado com cifras bilionárias. E para você conseguir transacionar múltiplos bilhões de modo seguro, você precisa ter alguém robusto dentro da sua empresa. Para você não cair em problema de fraude, para você não cair em problema de mau uso do dinheiro, você não quebrar por fluxo de caixa. Mas os talentos anteriores que você tinha contratado por uma especificidade diferente, eles se transicionaram para serem especialistas em algo, ou você mantém aquele espírito mais multidisciplinar e combina isso com... Ótimo ponto. Tem três coisas que acontecem. Alguns não dão conta da evolução da empresa e saem dela. Sim. Porque ele fica saudosista. Ele fala, legal era lá no começo, quando a gente fazia tudo, era todo mundo junto e tal, tudo mais. Então ele fica preso no passado. Esse é um perfil. Um outro perfil é o cara que se especializa. Esse cara, por exemplo, ele se especializou em dados. Se tornou bom naquilo. Então ele era superficial em finanças, superficial em people. Ele falou assim, eu vou mergulhar em dados. E ele ficou bom naquilo. Então ele se tornou especialista na área. E tem o cara que sai fora, tem o cara que é especialista. E dentro da startup é importante você ter núcleos de inovação. Por que é muito difícil você tocar um core business e inovação junto? Porque o core business fala sobre eficiência. Pensa no seu core business hoje, você tem que ter um SLA bom, Sim. Você tem que ter um nível de qualidade bom, você tem que ter eficiência financeira. É um conflito de interesse. Né? Isso. Já a inovação, ele é um papel em branco, onde você precisa ter um perfil de experimentação, tomar risco, fazer merda, controlada, mas você precisa ter espaço para o erro. E daí o que acontece? Esses startupeiros, como eu chamo, eu movo para o núcleo de inovação. Então esses caras que têm o espírito livre, que é aquele cara que gosta de fazer tudo, de se meter em tudo, que é mais generalista, ele em geral vai parar nesses times de inovação. Então tem esses três perfis. Muito bom, muito bom. Ótimo, ótima visão. Quanto tempo depois do shift do iFood? Vamos terminar o do iFood aqui? Boa. O iFood, então, foi até 2019. Eu fiz parte do último grupo de fundadores que foi embora. Não tem nenhum fundador do iFood hoje no iFood? Não, em 2019 os três últimos saíram.
Daí quando eu saí do iFood em 2019, eu entrei num período meio sabático. O que eu fiz? Dei aula em pós-graduação, mentorei, investi em startup, fiz algumas viagens, então eu fiquei num mundo mais aberto. Até que eu, nessa de investir, conheci o pessoal que estava com um projeto no setor automotivo. Estava no papel ainda o projeto, não tinha nome, estava só uma ideia. E quando eu me aproximei deles, eu queria ser investidor. Só que daí aquela lá, né? Não, vem, cai para dentro, a gente está precisando de alguém de tecnologia e produto, alguém que manje disso, que já tenha experiência e tal. Naquela época, de verdade, eu não estava com cabeça de começar algo novo. Eu não... Quantos anos você tinha na época? Tinha 40. Você começou o iFood com quantos anos? 31. Já tinha bastante experiência de trabalho. Já. Se você for ver, a galera ali da fundação, tudo já tinha uns 10, 15 anos de experiência. Tá. Então a gente já era rodado. Embora a gente era empreendedores experientes, ninguém era do mundo startup. É porque nem existia o mundo startup no Brasil ainda direito. Esse é o ponto. Então a gente teve que descobrir o que era startup fazendo. Por exemplo, metodologia ágil, negócio de squad, tudo isso veio no caminho, na jornada, ninguém sabia de nada. Então eu passei esse período sabático, daí eu encontrei a galera ali, os meus sócios que viriam a ser do Gringo, e acabei caindo para dentro. Até uma coisa que eu falo pouco, por que eu caí para dentro? Eu diria que todos os elementos convergiram para isso. A empresa é em São Paulo, e eu estou morando em Campinas e eu não queria mudar para São Paulo. Ao mesmo tempo, eu não queria ser diferente, sou o único que trabalha remoto da empresa. Tá. Então, por incompatibilidade geográfica, eu não ia entrar. Mas aí vem a pandemia. A empresa se torna full remoto. Tá. E a empresa foi full remoto do começo ao fim daí. A gente com 200 colaboradores espalhados por mais de 50 cidades do país. E aí fez sentido. Primeiro ponto. Segundo, a empresa mostrava sinais muito positivos de crescimento. Só que fazia umas merda muito grandes exatamente onde eu manjava. Produto e tecnologia. Fazendo uma merda atrás da outra. Eu falei assim, cara, tem um puta potencial aqui, mas estão fazendo tudo errado. Você já tinha investido nessa época? Já. E a outra coisa a admiração e o tanto que eu gostava dos fundadores do negócio. Eu via que eu podia aprender muito com eles e podia também ensinar, obviamente. Então essas 3 variáveis convergiram. Eu falei, cara, eu vou cair para dentro. Como chamava? Como chamava mesmo a empresa? A empresa? Como empresa... chamava? Não. Isso tudo, você pivotou, entrou na Gringo por causa disso? Foi? Quanto tempo já estava tocando? Inclusive, eu sugiro muito isso para empreendedores. Você comentou que na Pump você tinha uma época que não estava full time, né? Depois caiu para dentro. O que aconteceu nos 3 fundadores? A gente não começou full time. A gente investiu dinheiro, trouxe um time para ajudar a gente, porque no começo é muito mais um piloto, né? Ah, tá, entendi. Você estava tocando à distância. Era um piloto. Era uma hipótese que a gente estava vendo. Será que faz sentido? E essa hipótese estava se mostrando muito favorável. E a gente tinha O investimento vinha dos 3 fundadores. Foi. O primeiro ano inteiro, R$1 milhão veio do nosso bolso. Agora, o que a gente viu? Tinha um checkpoint, que era, a partir desse momento, ou você vira investidor, ou você vira um empreendedor e cai para dentro. Ou vai ao racha. Ou vai ao racha. E depois de um ano, eu tomei essa decisão e daí estava dentro do ambiente da pandemia, onde a empresa estava indo bem, mas precisava de alguém focado e tal, foram os motivadores para cair para dentro. E é interessante que dentro do Gringo, ao mesmo tempo que eu vivi muitas experiências que eu já tinha vivido no iFood, que eu pude encurtar o caminho, eu também vivi muitas coisas novas. Por quê? O ambiente mudou. Pensa quando o iFood surgiu, a base de usuários da internet ainda era muito baixa. O iFood nasceu mais ou menos junto com os smartphones, então os smartphones não eram populares ainda. Era o iPhone, não tinha Android. Não tinha dinheiro disponível no mercado, não tinha tanto investidor. E os times não sabiam o que estavam fazendo. Era uma primeira geração de startupeiros, então a gente estava aprendendo na raça. Agora imagina tudo o contrário no Gringo. Muito usuário, todo mundo com o smartphone na mão. Você já tinha, as pessoas já sabia como fazer no modo mais hard? E muito dinheiro de fundo, muito dinheiro disponível para crescer. Então, no Gringo, eu vivi uma experiência de crescimento que foi mais acelerado que no iFood.
Só para você ter uma ideia, a gente captou dinheiro, o primeiro foi em agosto de 2020, daí depois, em menos de um ano depois, a gente levantou outra rodada, porque a gente já tinha batido os objetivos. Caramba. A gente conseguiu entregar o plano antes da hora, de tanto que a gente cresceu. E daí depois, menos de um ano de novo, um ano e pouco, a gente fez outra rodada. Então foram muito rápido. E, em geral, você conhece isso, né? O investimento ele dura ali 18 meses, tipicamente. Uhum. Quando a empresa vai mais devagar, leva 2 anos para a próxima rodada, quando ela vai rápido, leva 1. Então a gente várias vezes estava no modo rápido ali, levantando o quanto antes. Por quê? A gente já tinha entregue o plano e se tivesse mais dinheiro, a gente crescia mais. Uhum. Entendeu? Já tinha receita, né? Já Já. sabia para onde apontar e para onde. E o business produto model do validado. gringo para de pé. A gente não era break-evado porque estava crescendo muito, Sim, mas o economics para de pé. muito bom. E aí você decidiu sair da. Por quê? Não foi que eu decidi. Sim e não, só explicar. Eu já tinha comentado com os meus sócios lá que meu tempo do gringo já estava se esgotando. Você tinha quanto tempo? A gente estava com 4 anos de empresa e eu já tinha essa sinalização. Acabou que eu não saí antes, porque a gente já engatou uma venda e daí saiu todo mundo. A empresa foi vendida com 5 anos só. A gente vendeu ela para o Grupo Sem Parar por R$1 bilhão, né? Só. Nossa, que demorado, de uns 5 anos para $1 bi. Foi um deal bom, bem favorável. Por que eu estava querendo sair, para deixar claro? Algumas coisas. Primeiro, a empresa ela já tinha um porte grande e ela começa a se comportar muito mais como uma grande empresa, uma corp. E nessa hora você precisa ter muito mais uma postura de executivo do que como empreendedor. Sim. E eu já refleti muito sobre isso, assim, eu poderia me tornar um executivo, eu conseguiria me capacitar aí nessa direção, mas não é o que eu quero para mim, não é onde eu tenho prazer. E aí volta naquele negócio, poderia dar mais dinheiro, talvez, se eu virasse um executivo e ficasse mais tempo e tal, mas não é sobre dinheiro. Eu refleti bastante sobre isso e, de fato, eu sou um empreendedor e eu gosto desse caos da inovação. Uhum. Segunda coisa, eu comecei a entender, começou a despertar muito forte em mim eu compartilhar o que eu tinha aprendido. Eu sempre tive o lado de servir, de ajudar, sempre tive, mas isso se tornou muito forte em mim. Eu queria botar energia nisso. E eu comecei a gravar vídeos, comecei a compartilhar conteúdo, mas é incompatível eu investir, por exemplo, tempo em palestra, gerando uma imersão e tal, com ser executivo, exato. Eu acredito muito no foco. Eu falo muito sobre isso na internet, nos mentorados. Para mim, foco é a palavra-chave. Porque pensa que você joga tênis todos os dias, e um cara joga futebol, basquete, golfe, tênis, um monte de coisa. E a gente vai jogar um contra o outro. O cara que joga tênis, o cara que joga todo dia, por mais habilidade que ele tenha ou não, ele vai vencer o cara pela consistência, pelo foco. Então, eu acredito muito nisso. E, embora eu gerei algum conteúdo muito mais numa linha de destravar, de experimentar e tal, eu não competi as duas coisas. Mas a minha intenção já era essa. Eu queria colocar toda a minha energia em compartilhar, ajudar empreendedor. Tem a ver com aquilo que eu te falei, né? Primeiro você escuta história, depois você faz história, depois vem a hora de compartilhar elas. E eu sentia muito que era a hora. E eu já tinha falado sobre isso com os meus sócios, mas antes veio o deal cruzou com a gente no caminho e ocorreu a venda completa da empresa. Quando que foi a venda? Faz um ano, foi final de fevereiro de 25. E a partir disso, qual é o mundo de business que você tem? Então, meu momento atual, Luan, ele tem muito a ver com essa questão que eu estava falando de compartilhar. E é legal porque tem uma coisa que a gente falou também sobre desafios. E, cara, gravar o primeiro vídeo não foi nada fácil. Fazer a primeira palestra realmente relevante, impactante, foi um trabalho. Assim, uma coisa é você palestrar num evento de 100, 200 pessoas, outra é você num evento de 5.000 pessoas. Assim, eu fui forçando limites. Televisão, podcast. Daí eu me desafiei, agora eu vou criar um grupo de mentoria. Cara, cada passo desse foi um parto, no sentido de, cara, como que é o melhor jeito de falar? É claro que eu sempre me aconselhei com as pessoas, sempre. Assim, um cara, por exemplo, ligado à mentoria que eu me aconselhei muito foi o Marcos Paulo.
que é um cara que eu admiro bastante, que virou um amigo. Então é claro que eu encurtei caminhos através de mentores e amigos, mas, cara, lançar uma mentoria foi super complexo. Depois eu fiz uma imersão, e agora eu tô para lançar um programa no YouTube, né, que é uma coisa que eu já vinha concebendo, pensando sobre, porque tem um BO para mim que é o meu lado inovador, o meu lado de pensar fora da caixa, tal, eu não consigo ir na linha de fazer mais do mesmo. Isso é um BO, isso, porque demanda muito mais energia e demanda muito mais tentativa e erro, inclusive. Experimentação. Esse programa tem umas coisas bem atípicas, né, que formatos que eu nunca vi, coisas que eu nunca vi fazerem, que pode ser que dê certo, pode ser que fique uma merda. Mas esse desconhecido, essa incerteza, tem muito a ver com o mundo que eu vim da startup, né? Sim, Onde com certeza. a gente cria o futuro. E pode ser que a nossa visão de futuro esteja completamente errada. Você se baseia em cima de uma tese que você vai seguir aquela tese para entender qual é a validação daquilo, e no meio do caminho talvez você mude completamente, ou não. E tem uma coisa sobre a fase que eu tô e que acho que muito startupeiro tá, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, faça coisas que não escalam. Você já ouviu esse termo? Um cara do Vale do Silício, o Paul Graham, que ele é investidor em várias empresas da hora lá, ele criou um manifesto, acho que foi em 2013, que faça coisas que não escalam. E virou um mantra no Vale do Silício. Você fala assim, como assim o lugar das empresas mais escaláveis do mundo, o cara falar sobre isso? É porque tem um ponto que é assim, quando você vai criar algo, você precisa tirar a escala da sua cabeça. Porque se você ficar obstinado por ela, você perde o principal, que é Desenvolvedor. estar perto do seu cliente, fazendo algo que não é escalável, que é atender um a um, mas é isso que vai te gerar todo o conhecimento, a bagagem e tal, para que você chegue no produto escalável. Então eu estou nessa fase. Quando eu, por exemplo, mentoro, eu estou fazendo uma coisa um para um, não é escalável isso. Sim. Quando eu fiz uma imersão para 100 pessoas, isso também não é escalável. Quando eu faço uma palestra, ela também não é escalável, porque é para aquele grupo fechado. Sim. Agora, o YouTube é. Só que o que acontece? Para você fazer algo escalável decente, você primeiro precisa passar pelo não escalável. E tem muita gente que pula as etapas. E por que eu consigo hoje ter uma maturidade muito maior das dores do empreendedor e do startupeiro, porque eu sentei com mentoro algumas dezenas, porque eu tive que montar a imersão, por causa do tanto de palestra que eu fiz e as perguntas que as pessoas me faziam. Então, hoje eu tenho uma profundidade muito maior das dores. E tem uma coisa que é louca, assim, que eu falava pro mentorado meu, cara, você precisa fazer isso. E ele não fazia. Cara, você precisa fazer isso. E ele não fazia. Daí eu fui entender que ele não sabia fazer aquilo. E para mim era óbvio do óbvio do óbvio. Esse tipo do óbvio que precisa vir à tona. E daí um dia eu sentei com ele e eu fiz. Eu falei assim, cara, deixa eu te mostrar o que eu tô querendo dizer aqui. Quando eu fiz aquilo, abriu a mente do cara num nível, porque ele conseguiu enxergar o futuro. Ele não estava sabendo fazer, eu tive que pegar na mão e ensinar. Então, esse tipo de detalhe parece bobo, mas faz toda a diferença. Eu entender aonde as pessoas não estão entendendo. Porque chega um ponto onde tudo é óbvio para ti. É óbvio como, sei lá, eu faço um sistema, é óbvio como eu faço um MVP, é óbvio como eu recruto, é tudo óbvio. Aquilo que você faz várias vezes se torna óbvio. Sim. E então é isso, uma coisa que eu sempre falo com as startups, não pula etapas. Quando a gente começou o Gringo, eu e os outros fundadores atendiam os clientes por WhatsApp. Todos os clientes. E eram milhares por mês. Porque a gente é B2C, né? Então eram milhares de atendimentos. Você vai falar assim, cara, a gente não tinha dinheiro para contratar um estagiário e fazer? Claro que tinha. Mas a gente queria entender as dores do nosso cliente. A gente queria entender no detalhe aonde eles estavam precisando de ajuda. A gente passou vários meses atendendo os clientes, vários. Daí quando a gente foi criar seguro, a gente já tinha mais de 100 milhões no caixa da empresa, por causa de um aporte. Daí a gente falou, nós não queremos que nenhuma tela seja criada. Nós proibimos nosso time, falou assim, ninguém vai criar tela. Vocês vão botar um botão, do tipo, quer contratar seguro? Clique aqui, joga com o WhatsApp, e o time de produto vai atender esse cara. Uau. Para entender como vende seguro.
Muito Quais bom. são as dúvidas do cara? Muito bom. E daí a gente joga um fluxo pequeno, né? Joga lá 0,1%, 1% do fluxo do gringo para ver o botão, clica, cai e um time de produto vai atender aquele cara. Não é escalável vender assim. Sim. Mas o ponto é, se você não faz primeiro o não escalável, você vai muito para conclusões precipitadas. A galera erra demais isso, cara. E é interessante que pouca gente ouviu falar no Brasil do conceito do Things That Don't Scale, Muito do bom. Paul Graham. Muito bom mesmo. E eu tô nessa fase. Então muita gente olhava, e inclusive meus caras de marketing que me ajudam lá, falam assim, eles querem que eu venda mais imersão, que eu venda mais... Eu não quero nada disso. Para mim a imersão é um experimento. Para mim as palestras são experimentos. Para mim conversa igual essa aqui é um experimento, onde eu tô compartilhando e tô coletando dados o tempo todo. Para conseguir gerar coisas realmente exponenciais e de alto impacto. E é o famoso afiar o machado, né? Investe bastante tempo afiando o machado e que a hora que você for fazer, realmente botar para rodar, você consegue fazer algo de impacto. Cara, que conversa rica. A gente passou pela sua vida, pelo seu negócio e negócios, como você mesmo disse, venceu o game algumas vezes e agora está num jogo diferente. É completamente diferente. E não tenho dúvida de que você vai ganhar de novo, com todo esse aprendizado, tudo aquilo que você já viveu, dessa forma e modus operandi de raciocínio. Não tem... Aí sim aquela frase talvez faça mais sentido ainda que o que a gente comentou, que é se não deu certo... se não deu certo no fim ainda, tudo dá certo. Se não deu certo, não chegou no fim. É isso. É isso. Se eu fizer o programa e flopar, tudo bem, foi a primeira versão. É isso. ainda não está no fim. E espiritualmente falando, quando você olha para porque eu estou falando, né, é muito a lei da semeadura, né? Com certeza. Sim, as pessoas têm muita ansiedade em colher, mas o quanto que elas estão plantando? Essa é a pergunta, né? Exato. E aí é no contexto da vida como um todo, né? Se você pegar todas as suas sementes e jogar só em uma coisa, todo o resto vai ficar podre. Exato. E vou conectar com o negócio de princípios que a gente falou, né? É interessante que, assim, quando você se cerca de profissionais para te assessorar, e tem a ver com a gente estava falando, as pessoas que te cercam, é inevitável. Você pega em marketing digital e tal, tudo mais, o cara fala assim, cara, usa um Rolex, mostra um helicóptero, mostra a sua vida, mostra a seu lifestyle, mostra a riqueza, que é isso que as pessoas querem. Só que eu refleti muito sobre isso. E aqui eu vou quebrar em dois o negócio. Eu não brigo com a lógica. Eu tenho certeza que mostrar riqueza atrai audiência. Eu tenho certeza. Isso é um fato. É um fato, eu não vou brigar com isso. Mas o ponto é, eu estou numa fase de vida e eu tenho uma clareza espiritual tão grande que eu não estou buscando atalhos. Eu falo com o meu time, eu falo assim, tudo bem, se for levar muito mais tempo, se for necessário muito mais anos para atingir resultado, tudo bem, não estou com pressa. Mas eu prefiro fazer sem perder a essência. E aqui eu conecto muito com uma visão de curto e de longo prazo. Muitas vezes as pessoas são imediatistas e curto-prazistas, porque dá resultado no curto prazo, mas elas estão deixando de colher o resultado grande que vem no longo prazo. Porque ao não entrar nesse jogo do Rolex, do jogo da aparência, enfim, que o marketing digital acabou caindo, embora mais trabalhoso, embora mais demorado e tal, isso não tira a minha autenticidade. E isso não me coloca num personagem. Porque uma coisa que eu já falei com o meu time de marketing, eu falei assim, cara, eu não vou virar um personagem. Assim, se eu gostar de relógio, eu não teria problema nenhum em estar usando. Mas não é. Faz assim, parte. Eu vou criar um personagem para agradar uma audiência, e daí eu me perco nessa, eu perco a minha essência, eu falei, cara, não é sobre isso. Definitivamente. Então, se não for para ser o mesmo, eu prefiro não fazer. E isso é interessante, porque olha o cara de marketing, ele quer o quê? Maximizar o seu impacto, maximizar os seus números. Quero mais seguidor, quero mais venda. Não é sobre isso. A métrica de resultado seu é outra. Em volta naquilo que você falou do próprio iFood. Hoje você tem muita clareza de qual que é a sua métrica de sucesso. E a métrica de sucesso não são views. Exato, você pegou no ponto, que tem muito mais a ver com ser uma influência positiva.
E se você for ver se a influência positiva vai ser para dezenas, centenas, milhares, dezenas, milhares ou milhões, isso é questão de tempo. Mas é exatamente o que a gente estava falando antes de inspirar os outros e para que você possa ser um exemplo. E isso tem muito a ver com princípios e valores. Muito bom, muito bom. Não se vender barato. nem mesmo se vender caro. Não pule etapas, não antecipe ou pegue atalhos. Vamos para um bate-bola de perguntas? E aí eu vou pegar minha colinha. Mas antes disso, eu queria te perguntar. Você já me respondeu o que você busca quando você vai contratar ele em diferentes fases Mas o que você também, como investidor, busca quando você está sondando ali ou tem uma oportunidade de investimento? Falar da startup, e uma das partes é a pessoa, né? E daí vai fechar. Quando eu olho para o negócio, tem que ser um mercado grande, porque você não vai conseguir construir uma empresa gigantesca em um mercado pequeno. Seria contra a lógica. Sim. Segunda coisa tem a ver com sinais de tração. Em cada fase da empresa, isso significa uma coisa, que é o quantas pessoas querem aquilo. Isso pode significar quantos downloads está tendo, quantos clientes tem. Pode significar, sim, você está tendo em proposta. Depende da etapa da startup, significa uma coisa, mas sinais de que você achou um produto que de fato o mercado precisa. Você não precisa necessariamente ter o Product Market Fit já perfeito, validado, mas você precisa ter indícios disso. E a terceira coisa, a mais importante, disparada, são os fundadores. A startup, ela é uma empresa de capital intelectual. Ela não tem fábrica, não tem máquinas, não é sobre isso. É sobre o intelecto das pessoas organizado, sendo tangibilizado num produto ou serviço. Por conta disso, as pessoas têm um peso maior do que em outras indústrias. E não à toa que o mercado startup é o que mais valoriza os colaboradores com stock option, com programas de vesting, porque, de fato, a essência dela é isso. E o que eu mais olho no fundador, uma das grandes variáveis é o quanto que ele é coachable, o quanto que ele está afim de escutar conselhos e mudar. Porque é normal o empreendedor ser meio teimoso, cabeça dura, é normal. Só que o ponto é quando isso começa a virar uma coisa que impede ele de aprender com quem tem mais experiência. Aí perde o sentido. Porque hoje tem tanto conhecimento, tem tanta sabedoria à disposição, se o cara é fechado para isso, ele vai se lascar. Aí entra na sabedoria que a gente conversou. E eu percebi já, mentorando bastante gente, que essa é a variável mais crítica. Porque tudo bem se o cara tá fazendo tudo errado, se o cara tá recrutando errado, a cultura da cagada e tal, mas se ele tá afim de mudar, se ele tá afim de resolver cada problema que aparece na frente, tudo bem. É questão de tempo. Agora, se o cara tá fechado, pode ter o tempo que for, não vai resolver os BOs. E aí a empresa vai travar. Eu falo muito sobre a empresa, o teto da empresa são os fundadores, né? Que é um exemplo. Imagina que você pega o seu negócio e coloca o Flávio Augusto, né, para pilotar ele. Você consegue entender o tamanho do impacto que ele conseguiria gerar no negócio, porque pela visão de mundo dele, pelas experiências, networking e tudo mais. Então, o fundador é que determina o teto da empresa naquele momento. Muito bom, muito bom. O que você mais aprendeu errando no iFood e na Gringo? Certamente foi o preço que se paga por não ter uma visão clara e não ter planejamento estratégico. A gente quase custou a empresa não entender esse conceito e dominar ele. Quase que a gente fica sem um delivery rápido e fácil para a gente pedir uma comidinha. Alguém ia fazer. A gente não era o pioneiro do mercado, a gente não era o maior do mercado. Tinha um chamado restaurante web, que era maior que a gente. Para a gente ultrapassar eles, a gente precisou precisou lutar muito. Foi pós-investimento da Mobile. Foi. A gente surfou muito a onda do smartphone, foi um grande acerto estratégico nosso, mas, de novo, principalmente planejamento estratégico foi o que... E na Gringo? O maior aprendizado no Gringo...
O Gringo, eu queria destacar uma coisa, assim, eu já tendo vivido a experiência do iFood, o que eu aprendi é que a gente precisa perguntar mais quem do que o que e como. É normal o empreendedor, até porque o empreendedor é mão na massa, gosta de resolver problema, o empreendedor quer resolver as coisas meio sozinho. E daí é muito fácil, assim, ó, como eu vendo mais? Como eu destravo tal coisa? É muito normal a gente perguntar isso, mas a grande pergunta que eu passei a fazer consistentemente é então, não é como eu, quem eu posso trazer que destrava o crescimento. Assim, como eu deixo a estrutura financeira robusta? Não, é quem eu posso trazer para deixar a estrutura financeira robusta. Então, eu passei a... As pessoas, elas são certamente o melhor atalho que você tem para resolver de modo rápido, sofisticado e efetivo mesmo aquele problema. Então eu parei de bater cabeça tentando resolver problema que alguém já sabe resolver. Você concorda que para talento não se paga pouco? Sim. Uma coisa, Lua, que eu aprendi que, independente da fase que você está, trazer um talento é um desafio. Às vezes as pessoas olham assim, mas o Gringo tinha uma grana grande lá, então foi fácil para vocês trazerem. Não é. Porque quando você já está grande, daí você tem que trazer um cara extremamente sofisticado. Como que você convence a CFO da Smart Fit? Normalmente ele sempre está muito bem alocado em algum lugar. Você acha que foi barato? Não. Você acha que foi fácil contar uma história para a pessoa ver? Então, quando você está começando, o seu desafio é trazer um analista. Convencer um analista a vir contigo. Depois, o seu desafio é você trazer um gerente, trazer um diretor, um VP, trazer um executivo. Sempre vai ter um problema. Mas sobre esse grande aprendizado que eu falei do Gringo, a gente não poupou esforços a trazer as pessoas que a gente queria. Era quase como se a gente não aceitasse não. Eu preciso de alguém com esse nível de sofisticação. Achava a pessoa, cara, embalar a nossa narrativa de um jeito convincente para a pessoa entender o nosso sonho, entender o tamanho do... Comprar o sonho junto. Muito bom, muito bom. De todas as startups que você teve das 10 lá, você diria que uma, duas ou alguma delas hoje, com a experiência, com a mente que você tem hoje, dariam certo ou realmente eram ideias que não iriam vir? Então, a maior parte virou negócios promissores, assim. Um deles foi a Simpla. A gente tinha uma plataforma de gestão de eventos, de gestão e venda de ticket. A gente surgiu bem antes da Simpla e a gente chegou a rodar mais de 1000 eventos. Então não foi pequeno o negócio. Outra coisa que a gente tocou foi CRM. A gente criou uma espécie de pipe drive. Muito antes de ter soluções aqui no Brasil, soluções foi realmente pioneira. Mas eu até bato nessa tecla, não é que as ideias eram ruins, porque tem gente que fala assim, nossa, essas startups quebraram porque as ideias eram ruins. Não era, cara. A gente não soube executar. É mais importante quem está à frente do que a ideia? Com certeza. Eu prefiro uma ideia mais simples com uma pessoa brilhante do que o contrário. Você já entrou numa ideia mais beleza, mas você já entrou como investidor num negócio de uma ideia ruim com um bom cara por trás? Já. E o que deu? Nos Estados Unidos é mais comum o cara investir na pessoa e não no negócio. 2 caras que eram do iFood saíram para criar uma empresa. E foram 2 dos melhores caras que eu já trabalhei na minha vida. Assim, de fato, eles eram caras que fizeram a diferença dentro da história do iFood. E eles foram criar uma empresa. Eu não gostava muito da tese inicial deles, era confusa, não estava redonda. E ainda assim eu investi neles mesmo. Resultado, aquela primeira ideia deu errado. Daí eles pivotaram, a segunda ideia deu errado. Eu não lembro se foi na terceira ou na quarta eles acharam o modelo de negócio. E deu certo. E agora o negócio eles precisaram amadurecer enquanto empreendedor. Eles eram bons colaboradores, inteligentes, esforçados e tal, mas eles precisaram amadurecer o lado negócio deles. E agora que eles amadureceram, o negócio está indo super bem. Muito bom. Última pergunta. Na verdade, eu queria te perguntar
o que nunca te perguntaram, mas que você gostaria muito de responder para deixar no nosso podcast como última coisa, última contribuição? Poxa, nunca me perguntaram. Bom, raramente a pessoa pergunta qual é o meu sonho grande. Raramente. Assim, qual que é o meu sonho de vida. E eu não tinha essa resposta até recentemente. Inclusive, foi um dia com o Marcos Paulo que veio o Eureka. Cara, eu amo o Brasil. Tem muita gente que vaza do Brasil, ok, cada um faz o que quiser da vida, mas assim, eu sou politizado, eu amo o Brasil e tecnologia é minha vida. Em cima desses pilares, conectando os pontos, o que eu estou trabalhando e que tem a ver com o negócio da mentoria, que eu descobri o porquê que eu estou fazendo isso, eu quero ajudar a tornar o Brasil o país da tecnologia. Eu tive a oportunidade de viajar para Israel 3 vezes, e uma delas, o foco foi totalmente tecnologia. É um país conhecido por isso. Eles têm o conceito do Startup Nation, né, que é o país que mais tem startup per capita no mundo. E eles fizeram da tecnologia a sobrevivência deles, porque o Iron Dome, toda a tecnologia bélica do Israel que os mantém vivo, a água, desalinização da água. Então ele é um país que não tem recursos. E ele precisou se virar com a tecnologia para sobreviver. Segunda coisa, eles ancoraram o crescimento da nação em cima disso e muito criando empresas globais. Então, não tem população suficiente, mercado suficiente para todas as quantidades de startups que tem lá. O mercado interno é minúsculo, acho que são 2 milhões de pessoas, então eles fazem as coisas globalizadas. Então, e o Brasil, eu acredito que ele tem vocação para isso. É porque é geracional. Assim, pensa que lá na época do Buscapé, eram uns malucos tentando mato alto tirar do papel. Daí já veio a geração ali do iFood. Daí agora a gente já está na geração do gringo. Cara, cada geração amadurece muito em relação às anteriores. Porque ex-iFood que criaram startup são vários. Agora os ex-gringos, tem gente do gringo começando a criar startup, inclusive eu estou investindo. Então ele é um ciclo que se retroalimenta. Eu acredito que hoje a gente tem todos os elementos para ser o país da tecnologia. A gente já tem recurso, tem bastante dinheiro de venture capital que olha para o Brasil. A gente tem uma população muito digitalizada e que gosta de tecnologia. Conhecimento disperso. A gente tem muito profissional hoje capacitado, então a gente tem as bases para fazer dar certo. Agora, tem uma coisa que eu tenho percebido no meu movimento, né, que precisa ser destravado, é uma mudança de paradigma na cabeça do empreendedor tradicional. Porque o empreendedor tradicional, ele aprendeu a fazer dinheiro, ele aprendeu a fazer negócio, ele aprendeu aquilo, mas ele não aprendeu sobre exponencialidade. Ele não aprendeu sobre como jogar um jogo onde não é a quantidade de horas ou a quantidade de mercadoria que ele compra que dá o resultado. Tem muito mais a ver com o impacto que ele gera. Em como fazer algo que consegue gerar impacto em milhões de pessoas e gerar um baita valor. Então é sair do campo só do lucro ali, né, de geração de lucro, para um campo de geração de equity. Até porque a geração de lucro ela pode ser não constante, a curto prazista, e quando você resolve uma dor e gera impacto, você está criando uma maneira de você perpetuar o negócio. Exatamente. E perpetuidade deveria ser o objetivo de toda empresa, startup, etc. É isso. Então, resumidamente, a pergunta que não me fizeram é assim, para onde eu estou indo? É num movimento maior do que... Vai muito além de dinheiro, vai muito além de criar um negócio. Você quer criar o G4 Não, tem nada a ver com isso. Na boa mesmo. Tem a ver com como eu ajudo o Brasil a virar o país da tecnologia. O como, eu não sei, eu vou descobrir no caminho. Eu sei que ao compartilhar esse meu propósito, eu tenho me conectado com pessoas que acreditam no mesmo. Muito bom. Porque não é um trabalho solitário, pelo contrário. Tem muita gente que quer isso. Tem muita gente disposta a dedicar o tempo, energia, dinheiro para fazer isso dar certo. Muito bom. Foi um prazer enorme essa conversa. Foi muito produtivo para mim, tenho certeza que para todo mundo. Agradeço ter aceitado o convite. A gente vai ficar por aqui nessa primeira conversa, mas quer deixar alguma mensagem? Bem, a mensagem acho que ela volta para o começo de tudo ali, cuidado para não perseguir o dinheiro como se fosse um deus e se perder da sua essência, porque isso não vai te fazer feliz. Então, dedica bastante tempo para sua família, a construção da sua família, dedica tempo para sua saúde.
para a evolução da sua inteligência emocional, para a sua conexão espiritual. Dedica tempo para essas coisas, porque elas vão fazer você crescer muito mais do que você pensa. Né? Bom, e na parte do corpo, pump.com.br, é só acessar lá que a gente te ajuda a achar o profissional ideal para você. É isso. É isso. Tamo junto, irmão. E eu vou terminar com uma frase. Vamos fazer negócio junto? Opa, bora! Eu termino todo podcast com essa frase. Agora tem que fechar negócio, então. Eu tô esperando você perguntar.